Fala, meu Cristino, como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Boa segunda-feira, uma boa semana. E vamos pro sofrimento dessa semana novamente, né, Cruz Maltino? Jogo contra o CSA quarta-feira. O bicho vai pegar, mas eu não vou me surpreender se esse time, esse belo elenco do Vasco, conseguir outro vexame para sua torcida e ser eliminado em pleno São Januário, como foi, aliás, em 2023 contra a equipe do ABC de Natal nos pênaltis. E também foi quase eliminado ano passado pela equipe do Água Santa. Se não fosse Lucas Piton fazendo um gol no último minuto e Léo Jardim salvando o Vasco 3 vezes, o resultado poderia ter sido bem pior. Lembrando que na edição de 2024 da Copa do Brasil a gente conseguiu a façanha de chegar até a semifinal. Mas esse elenco aí, que é quase o mesmo, é incapaz de fazer isso esse ano. Só de fazer vexames. Isso aí eles sabem fazer com certeza para o torcedor do Vasco. Mas vamos falar do projeto do Vasco esse ano, ou do ano que vem, que é o projeto Série B. Meu Cruz Maltino, não me importa em qual coletivo de imprensa vai ser, se vai ser com o Fernando Diniz, ou se o presidente Pedrinho vai novamente aparecer, porque quando é assim, né? Quando tá perdendo, passando vexames, o homem some, o homem desaparece. O cara parece um Poltergeist, desaparece, você só vê a manifestação dele em São Januário. Mas aparecer que é bom nada. E quando aparece ele fala mais do mesmo e algumas coisas aqui e ali que é pontuais. Senão você mal vê o cara. Mas, Marcos Maltino, esses últimos 4 jogos dá alguma esperança pro Vasco, a não ser pensar numa projeção de uma boa Série B ano que vem? Porque pra mim não dá. São as mesmas ladainhas, as mesmas desculpas. É programado, é um script que ele já tem de scripts de respostas vagas para depois do resultado ruim do jogo. É a mesma coisa. O Vasco não tem perspectiva de mudança. O Vasco hoje vai dormir na zona de rebaixamento, perdão. Porque o Santos, no mínimo, vai empatar com a fraquíssima equipe do Juventude dentro da sua casa, na Vila Belmiro. Então, meu Cruz Maltino, o Santos empata hoje, o Vasco, final de semana, pega o Atlético Mineiro. O Vasco já na zona de rebaixamento vai pegar um Galo que está em crise. É claro que o Galo está em crise. Mas vocês acham que essa bendita equipe, que já foi capaz de levar uma vitória, uma virada no Barradão contra o Vitória, com um jogador a mais, vai ganhar do Galo, mesmo em crise? Eu não acredito nisso, meu Cruz Maltino. Infelizmente hoje eu não acredito nisso. No início do ano eu jurava que essa equipe, esses benditos, seria uma equipe no máximo ficar 10º, buscando ali uma pré-libertadores, se as equipes de cima dessem um vacilo. Mas não. O resultado se impôs logo de cara no início da temporada. O Vasco vai brigar para não cair novamente. E o presidente Pedrinho, com as suas desculpas programadas ou esfarrapadas, que a gente pode chamar assim também, fala que não, que o trabalho está sendo feito, o ruim é que a bola não está entrando. Realmente, Pedrinho, o ruim é que a bola não está entrando. Mas o ruim é que você trouxe Lloyd Augusto, o ruim é que você trouxe Benjamin Garré, que mal entra, também não sei porquê. O ruim é que você dá o aval, junto com o Fernando Diniz, que é outro teimoso, de deixar João Vitor, que já entregou a paçoca diversas vezes nesse Campeonato Brasileiro, na temporada em si. João Vitor que não vai estar quarta-feira agora, para essa decisão, contra o CSA. Por quê? Porque foi moleque e foi expulso no primeiro jogo. É isso, Pedrinho. Novamente, vou falar. A gestão Pedrinho, você pode dividir em 2 coisas. A parte burocrática, que teve que cortar na carne mesmo. Ele fez corretamente entrar com a liminar para retomar as ações daquela empresa, daquele quadrilheiro do Josh, a 777 Partners. E também fez muito certo em fazer a recuperação judicial do Vasco. Porque nem tão cedo o Vasco vai ser comprado. O Vasco não vai ser comprado. Isso é uma previsão minha para você, meu torcedor vascaíno. Então, na parte burocrática, o Pedrinho fez um trabalho que deveria ter sido feito mesmo. Não só porque foi o Pedrinho, mas qualquer cara que fosse decente, que
sentasse na cadeira da presidência do Vasco e percebesse o buraco que estava acontecendo, deveria tomar essas exatas atitudes. Agora, é claro, essas atitudes poderiam ter sido feitas de outra forma, não sei, mas eu creio que a equipe do Pedrinho tentou tomar a melhor forma possível para elas. Eu quero pensar assim. Mas, no segundo lado, uma segunda parte da sua administração, Pedrinho, que é o campo, você é horrível. Você é horrível. Você e o Maestro Felipe, que é o que manda realmente na parte de futebol. É horrível. Você comentava muito bem na Globo. Realmente você comentava muito bem as partidas de futebol. Mas você não sabe fazer o futebol na prática num clube do tamanho do Vasco. Infelizmente. Você é ruim nisso. Você e Maestro Felipe são ruins nisso. Aí vamos falar de gastos e tal. Beleza, Pedrinho. O Vasco tem uma folha salarial de 10 milhões de reais. O Mirassol, que ganhou do Vasco, ganhou bem do Vasco nessas 3 fases do seu super elenco, que você disse que era o 8º melhor do Campeonato Brasileiro. A folha salarial dos caras são 3 milhões. Segundo algumas fontes, são em torno de 3 milhões de reais. Outra equipe que está na parte alta da tabela, que tem uma folha salarial abaixo do Vasco, sabe qual é, Pedrinho? O Red Bull Bragantino, que tem uma folha salarial de 6,5 milhões de reais. Vamos falar de uma SAF, mas também que não gasta muito, que tem um projeto realmente, e que não é esse absurdo de salário, e que não trazem peças defeituosas para compor os buracos que já tem no elenco. O Bahia. O Bahia tem uma folha salarial de 7,5 milhões de reais. O Vitória, que ultrapassou o Vasco, o mesmo Vitória, que seu elenco levou uma virada com um homem a mais na casa deles lá no Barradão, tem uma folha salarial de 7,6 milhões de reais. Que saiu da zona de rebaixamento com o Carille, que saiu do Vasco, ultrapassou o Vasco e já abriu 3 pontos de vantagem. E aí, Predinho? E aí, Felipe? Não é a questão, não vou ser covarde chegar aqui e dizer que toda a culpa do elenco é exclusivamente sua. Claro que não. Essa parte, uma boa parte do elenco foi montado pela 77 e ainda está aí. Mas, quando você assumiu, qual foi os reforços que você trouxe? Novamente, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, que pode ser até um bom jogador, mas até agora mal entra no Vasco. Não sei porquê. Se é algum problema em treino que Diniz enxerga nele que a gente não enxerga. Não sei. Maximino Rodrigues, que nem está mais no Vasco. E tantos outros que também não estão no Vasco. Jogadores ruins. Ruins. O único que deu certo foi o Nuno Moreira. E o Tietê, claro, o Tietê também. Ó. Tem que colocar esse saldo positivo para você. Mas ele veio de graça. Ele veio de graça. Aí você, numa entrevista coletiva, afirma ainda que a vinda de Nuno Moreira foi graças ao Maestro Felipe. Que eu duvido muito, Pedrinho. Sabe, na relação de amizade que vocês têm, eu duvido muito que foi alguma eficiência de Maestro Felipe. Porque o cara se mostra também realmente incapaz para a função. Assim como você, na parte de futebol, eu tô falando. Novamente, retira a parte burocrática e a parte de futebol. Então, Pedrinho, meu Cruz Maltino, o que a gente só pode esperar é a Série B. É a Série B. A gente já está no dia 4, ou no dia 5 de agosto. O mês vai passar rápido. Daqui a pouco chega setembro, na primeira semana de setembro, a janela fecha. E os reforços do Vasco? Cadê um zagueiro titular? Cadê um zagueiro titular para fazer companhia? A Maurício Lemos ou talvez a Luiz Gustavo? Aliás, Luiz Gustavo, zagueiro da seleção sub-20, mas mal entra com o Fernando Diniz. E Fernando Diniz também, pelo amor de Deus, vai morrer com a teimosia. E aliás, meu Cruz Maltino, veja o que eu estou dizendo. Esses 2 próximos jogos vão cavar, no caso, a cova de Fernando Diniz para a sua saída do Vasco. Vejam o que eu estou dizendo. E não vai ser injusto, não. Vai ser justo. Porque o próprio Fernando Diniz está procurando isso.
Tudo bem, o time tem muitas limitações mesmo. Mas Fernando Diniz insiste em peças que são claramente defeituosas. Então, isso já deixou de ser teimosia. Agora é burrice também. Curte, se inscreve no canal e saudações vascaínas.